Bom, nessa aula você vai entender alguns conceitos que são muitas vezes confundidos aqui dentro da internet, principalmente por quem está começando e não entende de fato o que é mercado, o que é nicho, se dá para nichar o nicho, enfim. Nessa aula você vai entender o que é nicho, o que é segmento e o que é mercado. Vamos deixar isso muito claro de uma maneira muito simples para que você não se confunda mais, tá bom? Então vamos lá. O que é um mercado? O mercado é o conjunto de clientes e possíveis clientes que você pode atender através de seus produtos ou serviços. Isso é um mercado. Então, por exemplo, a gente pode pegar o mercado de educação, o mercado de educação de línguas estrangeiras, mercado de educação ou de ensino de música. Isso são mercados. É a parte maior. Dentro do mercado, nós temos o segmento. Então, uma parte menor desse mercado, a gente chama de segmento. Trazendo esse exemplo que eu trouxe do mercado de educação de línguas, por exemplo, a gente poderia dizer que o mercado é a educação de línguas. O segmento é a educação de línguas para pessoas que querem aprender inglês. Então ela não quer aprender todas as línguas. Ela não quer aprender italiano, chinês. Ela quer aprender inglês. Então é uma parte do mercado de educação de línguas. E dentro do segmento, nós temos o nicho. O nicho talvez seja uma das palavras mais faladas dentro da internet, dentro do marketing digital, que as pessoas mais confundem. Então, nicho necessariamente é pequeno. Ele é uma parte menor do segmento. Ele deve ser pequeno e específico. Tem uma frase bem antiga já, o Ícaro repete isso muitas vezes, mas eu não sei se a frase é dele, mas que é muito importante que você saiba. O nicho, ele te protege. O que significa isso? Quando você nicha, você diminui a quantidade de pessoas interessadas no seu produto ou serviço. Mas isso não necessariamente é ruim. O que muita gente pensa? Bom, mas eu vou nichar e aí eu vou atender só esse grupo aqui pequeno de pessoas. Não, ele não é pequeno. Ele não é pequeno porque quando a gente está falando de mercado e de segmento, é um universo gigantesco. O nicho, obviamente, ele é pequeno porque ele está dentro do segmento, mas ele tem milhares de pessoas ainda dentro dele. Continuando no exemplo de línguas. Mercado, educação de línguas estrangeiras. Segmento, pessoas interessadas em aprender inglês. Nicho, inglês para crianças. Então perceba que é um nicho dentro do segmento. É uma parte do segmento. E o segmento é uma parte do mercado. Só que o nicho inglês para crianças, ele é pequeno, mas não a ponto de você não ter cliente. Ele é pequeno dentro do segmento, mas grande o suficiente para você trabalhar. Então, o nicho, ele precisa ser pequeno e específico para que você tenha mais assertividade na sua comunicação e para que você tenha menos concorrência. A frase, o nicho te protege, ela traz, consigo esse exemplo de que, cara, é menos concorrido. Você está protegido aqui porque você não está disputando com grandes empresas, com grandes marcas, com grandes influenciadores, com grandes produtores. Você está praticamente nadando sozinho aqui, porque nesse espaço, nesse nicho, você domina. É muito mais fácil você ter relevância quando você fala para um nicho específico do que quando você fala para um segmento, para uma parte muito maior. Imagina que você ensina inglês e você queira disputar com todas as escolas de inglês que tem no país. Você vai ter muito mais trabalho, muito mais concorrência. Mas quando você pega uma parte disso, fica muito mais fácil. Então quando você foca somente numa parte do segmento, somente no nicho, você tem menos concorrência. Você tem mais possibilidade de dar certo, porque você não está concorrendo com todo mundo. É muito mais provável que você seja o único relevante daquele nicho. Então é importante que você tenha esses conceitos muito claros. Mercado são todos os clientes e possíveis clientes que você pode atender. Dentro desse mercado existe um segmento. E dentro do segmento existe um nicho. Então faça esse exercício e entenda se de repente não faz mais sentido você nichar. Talvez você hoje esteja falando com uma parte muito grande, concorrendo com muita gente, e que você pode aí pegar uma fatia um pouco menor, mas que você seja mais relevante para essa fatia menor. E você nade de braçada, você não tenha concorrente. Tá? Então, fixe muito bem isso. O nicho, necessariamente, ele é pequeno e específico. E ele te protege porque você não tem tanta concorrência. Você consegue trabalhar de maneira mais fácil. Vou dar um outro exemplo para que fique bem fixado na sua mente essa diferença. Nós temos o mercado de educação musical, por exemplo, de instrumentos. Dentro desse mercado, nós temos pessoas que querem aprender a tocar violão. Dentro desse universo de pessoas que querem tocar violão, nós temos violão para crianças, mesmo exemplo. Ou
a gente poderia colocar aqui, dentro desse universo de pessoas que querem aprender a tocar um instrumento, tem pessoas que querem aprender a tocar instrumentos de corda ou instrumento de sopro. E dentro dessas categorias nós temos os nichos: saxofone, flauta, de corda, violino, baixo. Então você consegue nichar. Você não ensina para todo mundo, você ensina para aquele grupo específico. Ou você vende, se for um produto, para um grupo específico. Então, nicho necessariamente é pequeno, específico, está dentro do segmento e o segmento está dentro de mercado. Tá bom? Espero que você tenha entendido, espero que isso tenha ficado claro e eu vejo você na próxima aula.